noite, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, vamos abrir comigo a palavra do Senhor em Josué, capítulo de número 22. Josué 22, a nossa leitura será feita a partir do verso de número 21. Josué 22, a partir do verso de número 21. Diz assim o nosso texto, meus irmãos. Quase os irmãos? Josué 22, 21 diz assim: Então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: Que tendes vós o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gade. Não tende partes no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Por enquanto, meus irmãos, até aqui, gostaria de convidar os irmãos a um momento de oração para que o Senhor use a minha vida, para que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça, a tua palavra foi lida, a minha vida pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor. Que seja manifesta nessa noite, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer como igreja, como famílias, como pais, como filhos. Venha falar aos nossos corações o teu desejo e a tua palavra, e venha nos convencer, Senhor Deus, e venha, Senhor Deus, trazer atitudes em nossos corações, Pai. Assim nós oramos, Pai, gratos em nome de Jesus. Amém. Quero trabalhar com os irmãos com o seguinte tema: nossos filhos servirão a Deus no futuro? No contexto que nós vemos, meus irmãos, nós temos Israel entrando na terra prometida, e ao chegar ali no Jordão, nós temos as 12 tribos de Israel. 2,5 tribos pediram a terra antes de cruzar o rio Jordão, né? Gade, Rubem e metade da tribo de Manassés pediram que eles pudessem habitar a leste, antes que o rio Jordão fosse cruzado. E lhes foi permitido, então, aquela terra passou a ser de propriedade dessas 2,5 tribos. Mas houve ali um combinado de que os homens que tivessem idade para combate, tivessem condições de guerra, entrariam com seus irmãos e pelejariam até que a terra fosse conquistada,
nas batalhas, então depois eles voltariam para os seus lares. Eles, olha, deixam as suas esposas, deixam os filhos, os mais novos, e todo aquele que tiver idade e condições para a guerra, vamos conosco, a terra é de vocês, mas no momento precisamos da força de vocês para tomar conta do que Deus nos deu. Os inimigos são grandes, as batalhas serão travadas e nós precisamos que vocês vão conosco. E assim aconteceu. Terminando ali o período de conquista, principalmente, terminando as guerras, Josué chama então essas 2,5 tribos e diz assim: olha, agora vocês podem voltar para a terra de vocês. Agora vocês voltem para as famílias de vocês. Então despediu esses homens e esses homens voltaram para os seus lares. E como é bom, né? A chegada do pai em casa. Mas nós não estamos falando de um pai que saiu um mês para fora. É um pai que passou alguns anos para fora de casa lutando as batalhas do Senhor. Imagina a saudade, o desejo, como é bom o pai chegar em casa. A presença do pai, a segurança, a família completa. Agora o pai vai ali então lavrar a terra. Então as famílias foram novamente inteiradas. Mas esses pais, surgiu uma preocupação no coração deles. Olha, tem o Jordão entre nós. Nós conhecemos o Senhor. Mas amanhã ou depois nós não sabemos o que vai acontecer. Amanhã ou depois pode ser que quem está lá do outro lado do Jordão diga aos nossos filhos: olha, vocês não têm parte aqui com o nosso Deus, vocês não podem cultuar aqui no templo conosco. Vocês não pertencem. Pode ser que amanhã ou depois haja um rompimento. E eles disseram: então vamos construir um altar. Não um altar para fazer um sacrifício a um Deus pagão, não. Vamos fazer um altar que sirva como modelo, como memorial, idêntico ao que está lá com eles, com Israel. E se houver alguma divergência em relação a isso, a gente vai olhar o altar que está lá com eles, depois do Jordão, e vai olhar o altar que está conosco e falar: olha, o nosso Deus é o mesmo, porque o tipo do altar, o modelo do altar é exatamente o mesmo. Então, nós temos esse contexto como pano de fundo do que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E quando nós olhamos para esse texto, para as ações desses pais, para o que aconteceu, nós aprendemos uma lição muito importante para as nossas vidas, que é dever dos pais encaminhar os seus filhos para Deus. Meus irmãos, eu vou repetir isso porque é muito importante. É dever dos pais encaminhar seus filhos para Deus. É nosso dever como pais encaminhar, fazer o que tiver ao nosso alcance e também o que não tiver, para encaminhar os nossos filhos para Deus. Fazer a nossa parte para encaminhar os nossos filhos para Deus. Mas de que forma os pais podem encaminhar os seus filhos para Deus? De que forma nós fazemos isso? E aí, de acordo com esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero usar 2 formas que os pais podem encaminhar os filhos para Deus. Por favor, minha irmã, o slide. Primeira forma com que os pais podem encaminhar os seus filhos para Deus: levantando preocupações. E é claro que nós estamos falando de preocupações com a vida espiritual e com o futuro espiritual dos seus filhos. Vamos comigo ao verso 24, meus irmãos. Diz assim: pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor? Os pais haviam chegado em suas casas. A vida cotidiana começa, os pais vão cuidar dos animais, vão cuidar das terras, a provisão no lar ela vai acontecer porque o pai chegou, a segurança no lar ela vai voltar, vai ser estabelecida porque o pai chegou. Então, está completo. Mas esses pais se atentaram a algo mais. Não basta a minha presença dentro da minha casa, não basta a minha provisão, não basta ser
aquele que dá segurança ao lar. E como falamos em segurança, não quero dizer que o pai é absoluto, porque Deus é quem vigia de fato, mas os irmãos entendem que o pai, ele é aquele que traz segurança ao lar. Mas uma preocupação levantou no coração desses pais. Olha, e o futuro espiritual dos nossos filhos, o que vai ser? E, meus irmãos, e aqui nós aprendemos que não basta nós pais trazermos o alimento para dentro de casa, e não basta nós pais nos preocuparmos com as vestimentas dos nossos filhos. Não basta nós pais estarmos ali preocupados se nosso filho em pagar um bom plano de saúde, é bom, quem puder, muito bom. Em pagar uma boa escola para os nossos filhos, se tiver condições, muito bom. Preocupados com internet, preocupado com Wi-Fi, preocupado ali com boas escolas, conforme disse aos irmãos, e nós nos preocupamos com muitas coisas materiais, com Netflix. Antigamente tinha propaganda da Claro TV que mostrava as famílias sentadas em frente à TV ali, todo mundo feliz, que é uma enganação, que isso não traz felicidade para ninguém. Não basta os nossos filhos terem tudo o que ele quer, ter muitos brinquedos. Não basta, meus irmãos. A preocupação desses pais era com a vida espiritual dos filhos. E isso nos acende um alerta, se nós temos nos preocupado com a vida espiritual dos nossos filhos. Ou se nós somos muito bons como provedores do lar, do meio material, mas quando se trata do mundo espiritual, nós somos então negligentes. Não, meus irmãos, a palavra de Deus nos convida que nós precisamos prover o físico, prover o material, sim, mas também não podemos desligar do espiritual. Nós temos que estar preocupados, nós temos que estar apresentando o Senhor aos nossos filhos. Nós não podemos caminhar que os nossos filhos, o que eles sabem de Deus é só o que se aprende na igreja. Não, a perspectiva do pai, a perspectiva da mãe é de caminhar com a preocupação de esse despertamento espiritual na vida dos nossos filhos. E, infelizmente, muitos lares cristãos vivem como lares de pessoas que não estão na igreja, e o que a criança sabe de Deus é o que ela ouve na igreja quando os dias que ela vem. E esse texto nos leva a refletir que nós, como pais, precisamos estar interessados, ligados. Meus filhos servirão a Deus no futuro? O que eu estou fazendo para isso, para que eles sirvam então a Deus no futuro? Abram comigo também, meus irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Do verso 1 ao verso 17, ele vai dizer, verso 1 ao verso 17 vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que te temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprides, para que te bem-suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa. Essa primeira parte do texto, ela vai dizer que os israelitas, quando entrassem na terra, eles deveriam se preocupar em continuar estudando a palavra de Deus, em continuar
transmitindo a palavra de Deus ali de forma oral, ensinando aos teus filhos, ensinando como? No culto, domingo? Não, ensinando no meio do dia, na rotina, quando você levanta, quando você acorda, quando você está na sua casa, quando você está pelo caminho. A grande questão é que nós temos muitas vezes uma vida onde nós separamos a vida religiosa da vida secular. Então, nós trabalhamos e nós voltamos para casa e nessa volta para casa, nós pais, as mães, assim como esses israelitas também haviam voltado para casa, mas muitas vezes nós preocupamos apenas com as necessidades físicas dos nossos filhos, conforme nós dissemos. E esse texto de Deuteronômio vai dizer que nós, no meio da nossa rotina, nos afazeres do dia a dia, nós devemos estar ensinando a palavra de Deus e colocando, inculcando na vida dos nossos filhos. É dever de todo pai, é dever de toda mãe passar por esse mundo e entregar filhos instruídos na palavra de Deus, meus irmãos. É isso que o texto nos diz. E o verso 10 vai dizer: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui tá bom? E meus irmãos, então, mais uma vez o Senhor reforça: olha, vocês vão herdar cidades boas, cidades que vocês não edificaram. Vocês vão herdar poços que vocês não furaram. Vocês vão herdar olivais que vocês não plantaram, vinhais que vocês não edificaram. Não foi vocês que fizeram. Vocês vão tomar posse e vão se beneficiar disso. Mas no meio de tudo isso, vocês estão conquistando as cidades, conquistando ali os poços, as provisões, se desfrutando da videira, se desfrutando dos olivais. Não se esqueçam do Senhor. Ensine a palavra do Senhor no meio da sua rotina, no seu dia a dia. Não há divisão na vida do cristão, de vida secular com vida religiosa. Nós ensinamos e vivemos o Evangelho no nosso dia a dia, no meio da nossa rotina, meus irmãos. É isso que essa primeira lição ela quer nos dizer. E aproveitando uma aplicação especial que nós aprendemos domingo passado com o pastor Robson, e ele disse que a mudança começa com indivíduos. Assim nós aprendemos. Começa com uma pessoa passa para grupos, e grupos executam então essa transformação. E nós assistimos muito bem algo que aconteceu, esse projeto de família, como o pastor disse, começou no coração de alguém, e Deus então usou grupos, e grupos fizeram, e o que aconteceu aqui com os israelitas foi do mesmo modo. É possível um pai tenha despertado: opa, o que vai ser do futuro dos nossos filhos? Conversa com o outro: opa, é verdade, você está certo. Conversa com o outro: opa, então vamos fazer alguma coisa. Então nós precisamos despertar. E quando nós vimos, tinha um grupo de pessoas despertadas e preocupadas com a vida espiritual dos seus filhos. E eu quero dizer aos irmãos que, quem sabe, Deus está te chamando para ser essa pessoa que vai começar uma grande obra de transformação e despertamento espiritual na vida do teu filho e da sua família, e outros, vendo o que aconteceu na tua família, também vai querer essa mesma transformação e esse mesmo poder de Deus também na vida da sua família. Deus age através de indivíduos. Deus começa através de indivíduos. Indivíduos passam para grupos, e grupos executam coisas grandiosas. Meus irmãos, essa primeira lição, ela nos diz que a forma com que os seus pais encaminham os filhos para Deus, de acordo com esse texto, eles levantam preocupações, eles estão ali preocupados com a vida dos seus filhos, não apenas com as coisas materiais, mas há uma preocupação espiritual.
o que meu filho vai ser no futuro. E uma vez que houve uma preocupação, nós então passamos para a lição de número 2. A segunda forma com que os pais encaminham os filhos para Deus, levantando memoriais. Que bênção, meu irmão. Obrigado. Ufa, achei que tinham esquecido de mim hoje. Estava pensando, eu acho que esqueceram, mas tá bom, acho que eu vou acabar assim mesmo. Alguém teve uma atitude, meus irmãos, olha que aplicação maravilhosa e prática para as nossas vidas. Começou com o indivíduo. Amém. Amém. Executor. Meus irmãos, a segunda forma com que os pais encaminham os filhos para Deus, segundo esse texto, levantando memoriais. Vamos lá para o verso 26, meus irmãos. Lá em Josué 22, 26. Diz assim: pelo que dissemos, preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para o holocausto nem para o sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes partes no Senhor. Uma vez que houve uma preocupação, agora esses pais tomaram uma decisão, porque preocupação precisa vir seguida de atitude, né? O irmão preocupou comigo, viu que eu estava com a boca seca e trouxe um copo de água e foi muito bom. Preocupação precisa vir seguido de atitude. E o que esses pais fizeram segundo esse texto? Vamos levantar um altar que sirva como memorial. Quando, se acontecer algum problema no futuro, o altar que está em Betel vai ser igual o altar que está aqui conosco, a leste do Jordão. E esse altar vai servir para identificar que o Deus deles também é o nosso Deus. Levantando memorial. Quando nós levantamos memorial, nós falamos de memórias, né? E meditando nesse texto, conversando em casa com a minha esposa, os irmãos sabem que eu perdi meu pai há pouco tempo, e eu tenho algumas lembranças que serão eternas a respeito dele, né? E uma das coisas que eu lembro quando eu era ainda adolescente, ele chegava, a gente sempre teve uma condição muito pobre, nós crescemos com muita dificuldade. E eu lembro do meu pai chegando de bicicleta, ele era pedreiro, e foram tempos, década de 90, eram tempos muito difíceis, meus irmãos, muito difíceis. E ele chegava de bicicleta no final do dia, cansado, sujo, carregando uma caixinha, às vezes uma sacola na bicicleta, e às vezes chegava ali com feijão, com óleo, com poucos mantimentos. E essas lembranças vão ficar eternas na minha mente. Aquilo foi para a minha vida um memorial, aquilo me marcou. Quando nós almoçamos com ele no Natal também, e após o almoço ali, sentado, conversando, ele passou por mim, pegou no meu ombro, e depois ele ficou olhando, para mim assim. E eu entendi o que ele estava fazendo. Ele estava olhando com admiração, né? Eu acho. Mas pelo olhar dele eu entendi, sem que ele falasse. Ele estava querendo dizer: filho, eu te amo. Entendi perfeitamente. Por quê? Porque eu olho para os meus dessa forma. Isso fica marcado, um memorial nas nossas vidas. A gente nunca esquece. Posso esquecer muitas coisas a respeito dele, mas algumas ficam marcadas na nossa mente. E é disso que eu quero falar nessa segunda lição, desse memorial que nós levantamos na vida dos nossos filhos. Houve um homem chamado John Peyton, eu já disse
algumas coisas a respeito deste homem, do testemunho desse missionário, que para mim é muito forte. Aquele missionário que foi para as Ilhas Novas Hébridas e foi um homem marcado pela sua coragem. Foi um homem que deixou uma igreja estabelecida para pegar os oceanos e enfrentar povos canibais, devoradores de missionários, marcado pela sua coragem. Recém-casado, levou sua esposa, ficou viúvo. O filho morreu 2 semanas depois. Ele teve que enterrar o seu próprio filho, enterrar sua própria esposa, montar guarda no túmulo ali para que os índios não desenterrassem, porque eles tinham o hábito de desenterrar os seus próprios mortos. Um homem marcado profundamente pela sua coragem. E quando nós olhamos para a vida dele, ele escreve a respeito do que levava ele a ser um homem tão corajoso, um homem tão disposto a enfrentar tudo aquilo que o Senhor Deus colocasse em suas mãos. E nos seus escritos, ele escreve da seguinte forma. É importante que os irmãos prestem muita atenção nas palavras, que as palavras do próprio John Paton. Ele diz assim: mesmo que tudo o mais na religião, por algumas catástrofes impensáveis, fosse varrido da memória, fosse apagado do meu entendimento, minha alma voltaria para aquelas cenas anteriores e se trancaria mais uma vez naquele closet santuário, ouvindo ainda o eco daqueles clamores a Deus, jogando fora todas as dúvidas com apelo vitorioso. Ele estava falando a respeito de seu pai, que tinha um quarto, closet, aonde era o quarto de oração do seu pai, e que as orações do seu pai marcaram profundamente as suas vidas. E ainda que muitas coisas fossem apagadas da sua memória, aquilo jamais seria arrancado da vida daquele homem, a oração que o seu pai fazia todos os dias naquele lugar. E, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que memorial maravilhoso nós podemos deixar para os nossos filhos. Quando os nossos filhos olharem, tiverem de nós a lembrança, nós não sabemos o que eles vão viver lá na frente, mas assim como John Paton disse: olha, se o meu pai andou com Deus, eu também posso andar com Deus. Se ele conseguiu ser um homem de oração, eu também posso conseguir ser um homem de oração. Se ele era fiel a Deus, se ele esperava em Deus e se ele confiava em Deus, eu também posso ser fiel a Deus, esperar em Deus e também posso confiar em Deus. E ele ainda vai nos dizer: jamais conseguirei explicar o quanto as orações de meu pai naquela época me marcaram. Nem outra pessoa poderia entender. Quando ele se ajoelhava e todos nós nos ajoelhávamos em torno dele para adoração em família, ele derramava sua alma com lágrimas pela conversão do mundo pagão e para o serviço de Jesus e para cada necessidade da nossa família. Então aquele homem, o memorial que ele tinha a respeito do seu pai inspirou a ele muita coragem para fazer tudo aquilo que Deus mandou. Enfrentar canibais, enfrentar a morte, perder uma esposa, perder filhos, passar a noite em árvore, fugindo de índios armados com armas de fogo, perseguindo ele, os nativos da terra. E esses memoriais, eles encorajam a vida dos nossos filhos. Eles vão dizer o que nós construímos hoje na vida deles, vão dizer para eles no futuro: se meu pai venceu, eu também posso vencer. E nós encorajamos os nossos filhos quando construímos memoriais na vida deles. De que forma nós construímos memoriais espirituais na vida dos nossos filhos? Quando nossos filhos nos veem que nós somos um homem, mulheres de oração, quando nós somos pais que passam tempo em casa lendo a Bíblia, em primeiro lugar, dando exemplo para o filho, quando nós somos pais que têm compromisso com a casa do Senhor, não crente que aparece de vez em quando, não, cristão verdadeiro, que tem compromisso com a casa do Senhor, que traz o filho para a igreja. Não é o pai que manda o filho e ele vem quando der, ele vem de vez em quando, não, é alguém que tem compromisso com a casa do Senhor. Não podemos esquecer que os nossos filhos estão nos assistindo, e aquilo que eles veem de nós, eles vão reproduzir nas suas vidas.
e o que eles tiverem de nós vão ser por memorial. Meu pai é alguém que raramente faltava à igreja, só se ele tivesse doente, ou se ele tivesse que cuidar de um filho doente. Eu posso construir também. Meu pai era alguém que mandava eu para a igreja, mas ele mesmo ia pouco, mas ele queria que eu fosse. Então nós entendemos que a negligência também é um grande construtor de memorial, meus irmãos. Mas nós decidimos quais memoriais nós vamos deixar na vida dos nossos filhos. Um outro testemunho de uma escritora, minha esposa gosta muito dela, chamada Elizabeth Elliot. Ela escreve um livro a respeito de sofrimento. É uma mulher que sofreu muito, enterrou dois maridos, viúva 2 vezes, um sofrimento muito grande, e ela traz na sua memória algo que também marcou muito a vida dela, que quando a mãe dela perdeu o pai dela e voltaram ali do velório, imediatamente a primeira coisa que a mãe dela fez quando chegou foi começar a varrer a casa. E ela entendeu ali que mesmo apesar do sofrimento, a vida tinha que continuar. E quando ela passou pelos seus sofrimentos lá na frente, as memórias que ela tinha a respeito da mãe, daquele dia que a mãe recomeçou a vida, mesmo estando com o coração partido e fragmentado, assim ela trouxe para a vida dela. Aquele memorial fez com que ela, durante os seus anos de sofrimento, também fazesse da mesma forma. A minha mãe fez, eu também posso fazer. A minha mãe, enlutada, continua a vida. Eu também posso continuar a minha vida. Então, nós construímos memoriais na vida dos nossos filhos. Abram comigo, volta um pouquinho, Josué capítulo 4, por favor, meus irmãos. Verso 1 diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. E essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Mas os israelitas passam o Jordão, Deus fala: olha, pega 12 pedras, Josué, um príncipe de cada tribo, pega cada uma pedra e vamos levantar um memorial para o quê? Testemunho de que ali Deus fez um milagre, de que ali Deus abriu o rio, de que ali houve a manifestação do poder de Deus sobre a vida do povo. E esse texto ele vai nos dizer que quem mandou levantar o memorial? Deus. O Senhor é aquele que mandou levantar esse memorial. E o memorial foi levantado para quê? É o que nós estamos falando, para ensinamento das futuras gerações, para fortalecimento das futuras gerações, para inspiração das futuras gerações. E, acima de tudo, o memorial foi levantado para testemunho de que ali Deus entrou com seu poder, um milagre aconteceu, o Jordão se abriu e o povo cruzou. E, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque os memoriais vão dizer aos nossos filhos que Deus fez um milagre em nossas vidas, e Deus pode fazer um milagre também na vida deles, meus irmãos. Que o poder de Deus operou grandemente na vida dos pais e também pode operar grandemente na vida dos nossos filhos. Minha irmã, passa mais um, por favor. E depois de tudo isso, nossos filhos vão servir ao Senhor?
não foi a pergunta que eu disse lá no começo, como um tema, nossos filhos servirão a Deus no futuro? Esse pastor e escritor Ted Tripp, que eu tenho usado bastante para o estudo nas nossas manhãs de domingo, as pessoas perguntam, olha, você trabalha como escritor, você é escritor, você é estudioso a respeito de criação de filhos, você é bem instruído nessa área, você é conselheiro nessa área, e as pessoas perguntavam para ele, mas os seus filhos, você acredita que eles vão servir ao Senhor? E a resposta dele as pessoas frequentemente perguntam se espero que meus filhos se tornem crentes. Costumo responder que o Evangelho é poderoso e atraente. Ele atende de modo singular às necessidades de toda a humanidade. Portanto, espero que a palavra de Deus seja o poder de Deus para a salvação dos meus filhos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Ele está dizendo, o Evangelho é atrativo, o Evangelho é poderoso, transformou a minha vida e vai transformar também a vida das futuras gerações, de todo aquele que crê e de todo aquele que se entregar a viver essa vida com Deus. Porém, os nossos filhos, eles terão as próprias experiências com o Senhor, mas nós plantamos as bases dentro do nosso lar. É responsabilidade nossa a levantar essa preocupação espiritual e, uma vez esse despertamento ocorreu, atitudes práticas possam também ocorrer para que eles venham a ter memoriais. Meu pai e minha mãe me ensinou e viviam o Evangelho. Deus manifestou o poder na vida deles e também vai manifestar o poder dele na minha vida. Mas nós estamos já finalizando. Talvez você possa dizer, olha, eu criei os meus filhos, eu ainda não conheci o Senhor, e eu cheguei agora na igreja, e eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, dá tempo ainda dá tempo de você testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, na vida do filho que não está dentro da casa do Senhor, que não foi criado nos caminhos do Senhor, que ainda não conhecem o Evangelho. Ainda dá tempo do que Deus tem feito na sua vida, influenciar e transformar a vida dos teus filhos. Muitos filhos que também cresceram na igreja e hoje não estão mais na igreja. E como nós vimos, meus irmãos, o Evangelho é poderoso para trazer de volta os nossos filhos se eles não estiverem mais dentro da casa do Senhor. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o nosso papel é continuar orando, é continuar testemunhando, é continuar levantando memoriais, porque não sabemos quando Deus há de agir e completar a obra na vida dos nossos filhos. Por mais que foram criados dentro da casa do Senhor e hoje não mais estão, nós não devemos perder a esperança, porque o nosso Deus é poderoso e o Evangelho é poderoso para transformar as suas vidas. E eu quero falar principalmente com os pais que estão criando filhos nesse momento, dentro da casa do Senhor. Há um pastor, conhecido inclusive como o príncipe dos pregadores, que ele escreve um livro a respeito, pescadores de crianças, e ele vai dizer muito forte que os nossos filhos, nós devemos investir pesado na vida dos nossos filhos, para que eles cresçam conhecendo a palavra do Senhor, e não há necessidade de uma criança ir para o mundo, e que eles cresçam dentro da casa do Senhor e dediquem toda a sua vida do Senhor, e que cabe a nós investirmos pesado no conhecimento da palavra, na educação cristã na vida deles. E esse é o nosso papel como pais. Nesse mês de maio nós estamos nos voltado para o mês da família, e eu quero então encorajar esses pais que permaneçam firmes na presença do Senhor, que permaneçam preocupados
com a vida espiritual dos filhos e que essa preocupação gere em nós atitudes, posicionamento de oração, a vivência do evangelho no lar, a busca por conhecimento da palavra, conhecimento de como criar os meus filhos, de como educá-los, de como instruí-los nos caminhos do Senhor. Cabe a nós, meus irmãos, esse cuidado, que é o que o Senhor Deus espera de nós. E para nós fecharmos, então, essa palavra, eu quero dizer aos irmãos, quantas coisas extraordinárias nós temos aprendido nesse mês da família. O pastor Cláudio esteve aqui, nos deixou maravilhados, a vontade que tinha de amarrar ele mais uma semana aqui para ficar conosco, porque não dava vontade de parar de ouvir tantas coisas maravilhosas, não dava vontade. E esses dias, domingo pela manhã, domingo à noite, tem sido tão abençoado, meus irmãos, que já foi 2 EBD que eu falei, meu Deus, está acabando já? Tem que sair mesmo? A irmã Tânia vai lá, pode encerrar aqui 10h20, irmã, podia falar 11 horas, né? Mas eu entendo, né? Mas tem sido muito bom, tem sido muito bom. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos. Nos desperte, nos encoraje como pais. Os filhos são herança do Senhor. E como nós vamos apresentá-los diante do Senhor? Senhor, a herança que o Senhor me deu está aqui, Senhor Deus. De que forma? E que sejam... Não convertemos o coração de ninguém, mas instruímos. Senhor, o meu filho é instruído na palavra do Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar?